1 Samuel, capítulo 22, versículo 6. Aí você deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos ver cada um desses versículos até o final do capítulo 22, tá bom? Todos encontraram agora? Amém? Pronto, melhorou, né? Diz assim a palavra do nosso Deus. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, temos diante de nós a maior preciosidade que poderíamos ter, que é a Tua Palavra Santa e Bendita. Nos ajude nesse momento, Senhor, a não apenas sermos ouvintes da Palavra, mas praticantes da Palavra. Nos ajude a não apenas ouvirmos, mas entendermos, e não apenas entendermos, mas desejarmos ardentemente vivermos pela Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, para que as nossas vidas sejam edificadas por Ti. Eu te peço, Senhor, nos abençoa nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem muito a dizer acerca do pecado. Eu não vou tentar aqui dar para você uma definição acerca do que é pecado. Alguns teólogos vão apontar para a ideia de errar o alvo. A própria palavra de Deus vai falar do pecado como uma transgressão da lei de Deus, como você viver de determinada maneira contrária aos princípios que o Senhor colocou para nós. Mas a verdade é que a ideia acerca do pecado ela é muito mais ampla, muito mais complexa, porque o pecado ele envolve também o próprio conceito de não sermos aquilo que nós deveríamos ser. O Senhor ele nos criou para a sua glória, o Senhor ele nos criou para vivermos de uma maneira onde a sua beleza seria evidenciada através das nossas vidas. E ao vivermos assim, nós mesmos seríamos encorajados, nós mesmos seríamos transformados, edificados, encontraríamos todo o nosso prazer. O problema é que o nosso coração rebelde, ele tem nos encaminhado tantas vezes para longe desses propósitos do Senhor. E a realidade é que quando nós tomamos esse caminho de rebeldia ao Senhor, de não ouvirmos o que Ele tem a dizer para nós, de não vivermos do jeito que Deus determina para nós, nós vamos acabar colhendo consequências terríveis. Nós temos acompanhado, desde o começo aqui do livro de 1 Samuel, nós temos acompanhado que em determinado momento apareceu um personagem chamado Saul. Ele foi colocado para ser rei de Israel. E Saul ele começou muito bem. Ele começou fazendo as coisas da maneira correta, da maneira certa. Mas nós vimos que em determinado momento o coração de Saul começou a se exaltar. Nós vimos que em determinado momento Saul começou a fazer as coisas não mais do jeito de Deus, mas do seu próprio jeito. E Saul foi sendo transformado pelo seu pecado, até se tornar aquilo que nós vamos encontrar aqui no capítulo 22. E hoje, eu quero que a gente olhe para a vida de Saul e a gente aprenda um pouco sobre os efeitos terríveis do pecado. O tema da nossa mensagem hoje é exatamente esse: os terríveis efeitos do pecado. E nós vamos ver 7 efeitos daquilo que o pecado fez na vida de Saul e daquilo que o pecado muitas vezes quer fazer na nossa vida também. O primeiro efeito daquilo que o pecado fez na vida de Saul, que o pecado quer fazer em você, é que o pecado ele quer desqualificar você.
O pecado quer desqualificar você. Vamos olhar de novo aí para o verso 6. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os oficiais ao redor. Pronto, o texto começa dizendo que Saul ficou sabendo do paradeiro de Davi. Aqueles que não estão acompanhando a série, vou só dizer para vocês, Davi está fugindo porque Saul quer matá-lo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse relacionamento, mas o ponto importante é esse. Davi está fugindo porque Saul quer matá-lo. E Davi, ele reuniu uma espécie de exército ao seu redor, 400 homens que estão agora servindo junto com Davi. E o texto aqui, literalmente, ele vai dizer assim, no texto hebraico: e ouviu Saul, que sabia-se de Davi e dos homens que estavam com ele. Então parece que Saul, ele não apenas descobre o paradeiro de Davi, mas ele descobre que os seus oficiais já sabiam do paradeiro de Davi, mas não tinham contado para ele. Então, esse é um ponto importante aqui. Saul não apenas agora sabe onde encontrar Davi, mas ele sabe que outros que estão próximos a ele já sabiam e nada disseram. O ponto é, não é a primeira vez também que o texto ele vai mostrar Saul debaixo de uma árvore, ali sentado, com a lança na mão, ou algo assim. O texto representa isso aqui para nós. Da primeira vez que isso apareceu, Saul estava lá inativo, sem saber o que fazer. O exército inimigo estava se aproximando, ele sabia que aquele exército era mais poderoso do que ele, e ele estava ali simplesmente parado, esperando para ver se alguma coisa ia acontecer. Quando então Jonatas, seu filho, pela fé, sozinho, levou um escudeiro com ele e foi lá resolver o problema. Ele entendeu, Deus pode me usar, eu vou me colocar nas mãos do Senhor. E pela fé ele foi, e Deus usou Jonatas. Só então é que Saul resolveu fazer alguma coisa. Agora Saul está aqui debaixo dessa árvore, não mais inativo. Ele agora está caçando. Só que quem é que ele está caçando? Contra quem ele está se preparando para batalhar? Não mais contra os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus. Ele está aqui caçando Davi, um homem de Deus, um servo de Deus, alguém levantado por Deus. E por que os seus homens não tinham dito nada para ele acerca do paradeiro de Davi? Porque está cada vez mais claro que Saul não serve mais para ser o rei de Israel. Está cada vez mais claro que Saul, ele está desqualificado para reinar. Os próprios servos dele, embora ainda estejam ali, de certa maneira já estão distantes dele. Já não estão mais tão prontos a seguir todas as ordens de Saul, a lutar as batalhas de Saul, porque está ficando cada vez mais claro que essa batalha dele é uma batalha injusta. Como eu falei no início, nós vimos a trajetória de Saul. Alguém que começou humilde, começou ali entendendo, olha, talvez eu acho que eu não sou a pessoa qualificada para isso, a melhor pessoa. Mas Deus foi capacitando, Deus foi encorajando, Deus foi dando a ele vitória. E de repente ele começou a gostar. E de repente o coração dele começou a se encher de orgulho. E ele começou então a perceber que talvez aquelas vitórias não fossem as vitórias do Senhor, não fosse o poder do Senhor, mas talvez fosse ele. Ele mesmo, que fosse forte demais, que fosse inteligente demais, capaz demais. Nós vimos que Saul, ele vai nessa derrocada, elevando monumentos para a sua própria honra, para a sua própria glória. Saul nessa derrocada, mesmo quando ele peca contra o Senhor, e o profeta chega para ele e deixa claro: você desobedeceu, porque você não fez as coisas do jeito que Deus disse. Saul vai dizer o seguinte: tudo bem, eu errei, mas honra
honra-me diante dos homens. Saul vai se tornando cada vez mais necessitado de glória pessoal, de ser honrado, de ser visto, de ter o poder nas suas mãos, e aquilo que ameaça arrancar o poder das suas mãos deve ser combatido, deve ser executado e exterminado. É esse o ponto onde Saul está chegando. Um ponto tão terrível que agora o herói de Israel, aquele que venceu a grande ameaça, Golias, né? O herói de Israel, Davi, que venceu Golias, que foi celebrado, o próprio Saul celebrou quando ele fez isso. Agora Saul olha para ele e diz: talvez esse homem seja aquele que está tentando tomar o meu trono, seja aquele que vai ocupar o lugar do meu trono. Eu preciso matá-lo. Saul, aquele que começou recebendo o Espírito de Deus para capacitá-lo a reinar, já está sendo retratado para nós há algum tempo como alguém que está debaixo da influência de um espírito maligno, que age como um louco, com um instinto assassino. E diante de todas essas evidências, até os seus soldados, até os seus oficiais de confiança já percebem: esse homem está desqualificado. Esse homem não pode mais reinar. Os soldados não confiam mais na liderança de Saul. E por isso mesmo, eles parecem que não contam nada sobre o paradeiro de Davi. Irmãos, Deus ele nos chama para servirmos a Ele. E Ele nos chama para, por meio da nossa vida, os dons que Ele colocou. Cada um de nós recebe dons de Deus, que devem ser usados para fazer o seu nome glorificado, para fazer com que as pessoas percebam a sua beleza, a sua grandeza, a sua bondade, a sua majestade. Deus ele nos chamou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos capacitou com esses dons. Porém, a grande questão é que o pecado, ele quer nos desqualificar. Ele quer, como ele muitas vezes não pode arrancar esses dons de nós, mas ele quer nos inutilizar. Saul era um grande guerreiro e continuava sendo um grande guerreiro, mas ele agora estava lutando as lutas erradas e por isso estava sendo desqualificado. Quantos de nós muitas vezes temos recebido dons do Senhor? Temos sido capacitados pelo Senhor com tantas habilidades, com coisas que nós podemos fazer para revelar a sua glória, para edificar o povo dele, para servir o povo dele, mas por causa do pecado nós vamos nos desqualificando. Quantas pessoas que poderiam estar servindo muitas vezes em algum ministério e sendo uma bênção na vida da igreja, por causa do pecado se tornam inutilizados. É isso que o pecado quer fazer conosco. Ele quer ver um monte de talentos desperdiçados no reino de Deus. Ele quer que, ao invés de servirmos de inspiração para outras pessoas a buscarem o Senhor, Ele quer que outras pessoas olhem para nós e digam: eu ser crente para ser igual a esse daí? Deus me livre. Então, aqui nós temos o primeiro efeito do pecado. O pecado quer desqualificar você, assim como desqualificou Saul. O próprio Samuel diz que por causa do pecado de Saul, ele estava desqualificado para ser rei. O reino seria tirado das mãos dele e seria dado a outro que seria melhor do que ele. Mas nós chegamos então aqui ao segundo efeito do pecado. O pecado ele quer também te levar a se tornar corrupto. O pecado ele quer te corromper de tal modo, de tal maneira, que ao invés de você utilizar as coisas da maneira adequada, você só pensa nos seus próprios interesses pessoais, em como você pode levar vantagens, em como você pode utilizar aquilo para manipular as pessoas e se tornar um corrupto. Olha aí o verso 7. E ele lhes disse:
Bom, Saul estava lá debaixo daquela árvore, seus oficiais estavam ao seu redor, ele estava com aquela lança na sua mão, e aqui é um detalhe importante, já não é a primeira vez que ele aparece com essa lança na mão, essa é uma figura ameaçadora. Das últimas vezes que nós vimos Saul com essa lança na mão, ele quase matou Davi e ele quase matou o seu próprio filho. Então ele está ali se tornando cada vez mais parecido com o rei das nações, das outras nações, um rei que não tem nada a ver com o rei que Deus queria que o seu povo tivesse. O personagem que apareceu com uma lança na mão antes de Saul foi Golias, né? Filisteu. Mas voltando aqui para o texto, ele agora tem um pronunciamento a fazer. Olha o verso 7. E ele diz: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? Vamos por parte aqui. Primeira coisa que ele diz: ouçam, homens de Benjamim. Em Israel você tinha as 12 tribos de Israel, que eram descendentes dos filhos de Jacó, ok? O nome de Jacó foi mudado para Israel, ele tinha 12 filhos, seus 12 filhos lá representavam cada uma dessas tribos. Resumindo aqui para você. E o que acontece? Ele fala: ouçam, homens de Benjamim. Saul era de que tribo? Da tribo de Benjamim. Então nós já percebemos aqui que os comandantes do seu exército eram todos da tribo de Benjamim. Isso é importante para nós. Mas antes de eu falar um pouco mais, só um detalhe. Ele está apelando aqui aos laços tribais, aos laços familiares de todos os irmãos israelitas. Vocês benjamitas, assim como eu sou um benjamita, vocês são mais próximos de mim, são da minha tribo. E ele está aqui acusando esses homens de serem desleais com ele. Poxa, vocês são da minha tribo, eu coloquei vocês como líderes dos meus exércitos, e como é que vocês estão me pagando? Esse é o ponto. É isso que Saul está falando para estes homens aqui. E Saul, como eu disse para vocês, ele está se tornando cada vez mais como o rei das nações, os reis dos povos que não eram o povo de Deus. Samuel tinha profetizado isso. Se você enganchei agora nas palavras, né? Se você voltar um pouquinho aí para o capítulo 8, olha comigo os versos 12 a 14 de 1 Samuel. Os irmãos pensaram que eu estava falando línguas, né? Capítulo 8, versos de 12 a 14. Olha o que diz. Aquele falando o que o rei de Israel, que o povo estava pedindo, e que Deus não queria que fosse daquele jeito, o que ele ia fazer quando ele chegasse lá. E aí ele diz, verso 12: colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e o dará aos criados dele. Pronto. O que Saul está fazendo aqui? Está favorecendo a sua própria tribo. Ele está tomando o poder das tribos de Israel, e ele está favorecendo a sua própria tribo. Ele está pegando os filhos das outras tribos de Israel, colocando no seu exército. A gente já viu que quando ele encontrava alguém, que ele via que aquele ali tinha potencial, ele já colocava, listava no seu exército. Mas quem é que está comandando esses homens? Somente os da sua própria tribo, os criados dele. Certo? Bom, ele faz algumas perguntas aqui, né? Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé... Vocês lembram que o ódio de Saul era tão grande contra Davi, que ele não conseguia mais chamar Davi pelo nome. Já faz um tempo que ele só chama Davi de o filho de Jessé. E nessa expressão ele está querendo dizer basicamente assim: aquele filho de um Zé Ninguém, tá? Aquele filho de Jessé,
aquele Zé Ninguém. Pronto. Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Parece que a ideia aqui é que Saul tinha dado terras e vinhas para esses comandantes. O que Samuel tinha dito, que a gente acabou de ler no capítulo 8, ele vai pegar as terras de vocês, as vinhas de vocês, e vai para os criados dele. Pronto. Então ele está dizendo assim, olha, eu dei para vocês. Vocês estão achando que ele também vai fazer a mesma coisa com vocês? O que mais? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? Eu coloquei vocês como comandantes de 1000 e de 100. Vocês de Benjamim. Vocês acham que ele vai fazer isso? Lembra que Davi é de Judá. Cuidado. Pode ser que ele pegue o pessoal lá de Judá e coloque, né, como comandante. Agora, tire vocês da posição de vocês. Saul claramente está mostrando aqui que favorecia a sua própria tribo. Só que ele não foi levantado por Deus àquela posição para ser o rei de Benjamim. Ele foi levantado para ser o rei de Israel. Ele deveria governar, portanto, para o bem de todas as tribos de Israel. E o que Saul está fazendo aqui lembra algo muito perigoso. O quê? Depois da água. A gente estudou Juízes há um tempo atrás. E quando a gente estudou o livro de Juízes, nós vimos que o livro ele termina de uma maneira trágica. Porque tem um grupo lá, os filhos de Belial, que fazem uma coisa assim, uma atrocidade terrível em Israel. E eles são de que tribo? Da tribo de Benjamim. E o que acontece? Quando os líderes das outras tribos, eles vão lá querer pegar aqueles homens para julgar e sentenciar aqueles homens, o que a tribo de Benjamim faz? Nós vamos protegê-los, nós não vamos entregá-los. Eles são da nossa tribo. Como é que termina? A tribo de Benjamim ela quase desaparece do mapa. Quase desaparece do mapa. Então, porque uma tribo se colocou como se fosse uma unidade separada das demais, ela quase causou o desaparecimento de uma parte da descendência de Jacó. Aqui, Saul está favorecendo uma tribo. Ele está arriscando criar de novo uma divisão dentro de Israel, que pode trazer consequências trágicas para o povo de Deus. Saul está mostrando para nós quão distante ele está do ideal de Deus para um rei. Sabe, Deus ele tinha dito que um dia ele ia dar um rei para o povo dele. Só que ele disse como é que ia ser esse rei. Onde é que está isso? Na lei de Moisés, em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 17, ele vai dizer o seguinte: quando subir ao trono do seu reino, no finalzinho do capítulo 17, quando subir ao trono do seu reino, está falando, né? Quando você colocar um rei lá para sentar no trono, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei, e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. O rei que Deus queria dar para o seu povo era um rei que amava a sua palavra, um rei que ia viver de acordo com a sua palavra, que não ia se desviar da sua palavra. Ele ia ser uma bênção na vida do povo de Deus, porque ele ia fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Quão longe Saul está desse ideal, quão profundamente distante, apartado está Saul desse ideal. Irmãos, aqui a gente já aprende algo. Saul ele se corrompeu completamente. Ele teve o poder nas mãos
e ele está usando esse poder para beneficiar apenas a si mesmo e aos seus. O medo dele é perder esse poder. Ele só pensa no seu poder pessoal, como se manter no trono. Mas o poder ele não foi dado para isso. Ele foi dado para ser usado para o bem dos outros. O poder ele foi dado àquele que é colocado numa posição de liderança, seja onde for. Liderança dentro da sua casa, liderança em algum ministério da igreja, liderança em alguma posição do governo. Aqueles que são colocados em posição de liderança têm que entender: eu não estou ali para usar as pessoas, para usar o mecanismo, para fazer o meu nome grande, para obter benefícios apenas para mim. Não. Eu estou aqui para ser um servo dos outros. Eu estou aqui para abençoar os outros. Eu estou aqui para buscar proteger e abençoar aqueles que fazem o bem. E para corrigir ou punir aqueles que se desviam, que tentam fazer o mal. Essa deveria ser a posição do rei de Israel. Mas o pecado fez de Saul um rei corrupto como das outras nações. E a gente chega então aqui no terceiro efeito do pecado. O pecado ele quer destruir os seus bons relacionamentos. O pecado ele quer desqualificar você, te fazer corrupto e destruir os seus bons relacionamentos. Olha comigo aí o verso 8. Volta para o capítulo 22, verso 8. É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, ele está fazendo uma acusação de traição. Ele está dizendo para os seus oficiais: olha, vocês são traidores e vocês estão conspirando contra mim. Esse é um ponto importante. A indagação dele é: vocês foram comprados com promessas? Vocês estão vendo como Saul ele está julgando Davi a partir dele mesmo. Saul é aquele que tentou comprar a lealdade. Eu vou botar de Benjamim, eu vou dar essas posições, eu vou dar essas vinhas, eu vou dar isso aqui para eles. Eles vão ser leais a mim. Então ele olha para Davi e ele julga Davi porque ele é. Davi deve ser igual a mim. Davi deve estar fazendo promessa para esse pessoal aqui também. Deve estar tentando comprar. Porque o pecado ele faz isso. Muitas vezes quando a gente vê alguém falando de outra pessoa, aquela pessoa ele está falando mais de si mesma do que do outro. Às vezes uma pessoa, sabe aquela pessoa que tem um ciúme exagerado? Às vezes ela está falando mais dela mesma do que do outro. Às vezes ela tem tanto medo que o outro faça algo errado contra ela, porque ela se vê naquela situação e pensa: se fosse eu faria assim. Então ela deve estar querendo fazer do mesmo jeito. Estou dizendo que todos os casos são assim não, tá? Eu estou dizendo que a gente usa a nossa própria régua às vezes para medir o outro. Avalia o outro por quem nós somos. Saul está fazendo isso. E Saul, ele vai dizer o seguinte: que eles não avisaram que o próprio filho dele, Jonatas, estava nessa conspiração com Davi. Talvez ele não soubesse daquela aliança de amizade que Jonatas e Davi tinham feito um com o outro. Ele diz: vocês veem o meu próprio filho tramando contra mim e vocês não me dizem nada. Vocês não têm compaixão de mim, né? Saul dizendo aqui. Meus irmãos, olha que loucura. Saul, por causa do seu pecado, ele agora está olhando para os seus oficiais mais próximos da sua tribo como inimigos conspiradores. Ele está olhando para Davi, um servo leal e fiel, como um inimigo conspirador.
E ele está olhando até para o seu próprio filho, Jonatas, que o aconselhou tantas vezes com bons conselhos, que arriscou tantas vezes a vida debaixo das ordens do seu pai. Ele está olhando para Jonatas, servo de Deus, como um conspirador. A gente já viu Saul fazer também isso com a sua filha Mical, que era esposa de Davi. Ela teve tanto medo de que ele a matasse, que ela até inventou uma mentira. Vocês lembram aí da história, né? Então notem a que ponto o pecado levou Saul. Saul está completamente isolado, as pessoas mais próximas dele, até os seus filhos. Ele mesmo fez com que eles fossem afastados dele. É isso que o pecado quer fazer. Sabe? Tem gente que se enfia no pecado e vai mergulhando cada vez mais no pecado. E essa pessoa mesmo vai afastando os outros dela. Aqueles que mais a amam vão sendo afastados dela por ela mesma, pelos seus próprios pecados. É isso que o pecado quer fazer. O pecado quer destruir famílias e boas amizades. Quantos relacionamentos familiares, por exemplo, desfeitos, destruídos por mentiras, por traições, famílias sofrendo ao ver um filho muitas vezes tomando um caminho errado, ao ver um filho se envolvendo com o que não devia, e o pecado daquele filho vai trazer uma situação de lamento, de tristeza, de desordem. É isso que o pecado quer fazer com você. Mas nós chegamos então ao quarto efeito do pecado. O pecado, ele quer te levar a cometer injustiça. O pecado quer te transformar em alguém injusto, incapaz de julgar as coisas da maneira correta, mas agir com injustiça. O finalzinho aí do versículo 8 diz assim na minha versão: como ele está fazendo agora, falando que Davi estava tramando, conspirando junto com Jonatas. Literalmente a expressão aqui é como hoje se vê. Pronto. Então Saul, ele está fazendo o seguinte: vocês não estão vendo o que está acontecendo, não? É claro, está diante das vistas de todos nós o que está acontecendo. E a pergunta é: o que é que está acontecendo, Saul? O meu filho e esse Davi, esse filho de Jessé, conspirando para me tirar o trono. Vocês não estão vendo, não? Qual é o problema aqui? É que só Saul estava vendo isso. Só ele estava vendo isso. Eu me lembro de uma vez, eu estava conversando com um pastor, e esse pastor, ele tinha rompido um relacionamento com outros pastores. E conversando ali, eu dizendo: pastor, mas o que aconteceu? Eu acho que nós somos cristãos, a gente deve estender a destra de comunhão, procurar um relacionamento com esses irmãos. E se eles não quiserem, é entre eles e Deus. E aquele pastor diz assim: não, rapaz, mas você não está vendo? E eu me pergunto: mas não estou vendo. Só ele via, porque não havia nada para ser visto, mas na cabeça dele, corrompido pelo seu pecado, ele estava vendo o que não existia para ver. É assim com Saul aqui, se tornando paranoico. O pecado, meus irmãos, ele inverte as coisas. Ele nos faz cegos e enxergar as coisas distorcidas, invertidas. Saul é quem está perseguindo Davi, querendo matar Davi. Mas Saul olha para Davi como se Davi é que fosse o inimigo que está tentando tirá-lo da jogada, arrancar-lhe o trono, tirar-lhe a vida. Olha a inversão. Ele não consegue mais julgar corretamente, com justiça, avaliar as coisas com justiça. Quando ele foi lá atrás de Davi, na casa de Davi, e ele encontrou apenas com Mical, ele perguntou: cadê o meu inimigo? Mas Davi nunca agiu como um inimigo
de Saul. Nós vamos ver que até o final da vida de Saul, Davi só agiu com lealdade. É Saul quem tem agido como inimigo contra Davi. E o pior é que as consequências aqui serão trágicas. Nós vimos que quando Jonatas ele renova a sua aliança com Davi, ele disse assim: olha, Deus ele vai punir os teus inimigos. Só que o pai dele tinha se colocado como inimigo. Saul era um daqueles que estava se colocando numa rota de colisão com Deus, por causa do seu pecado, por causa da sua incapacidade de julgar corretamente as coisas. Meus irmãos, mais uma vez a gente vê aqui por que os soldados não disseram nada para Saul. Antes, teve um momento no texto, no sermão passado, que a gente foi vendo o autor mostrando como todo mundo amava Davi. Os soldados amavam Davi, a filha de Saul amava Davi, Jonatas amava Davi. Só quem não amava Davi? Saul. O julgamento de Saul está completamente aqui distorcido, embotado. Todo mundo olha para Davi, só quem enxerga da maneira errada, porque não é mais capaz de julgar com justiça, é Saul. Então todos esses homens aqui sabem, não dá mais para seguir Saul, não dá mais para que ele continue sendo o rei que Israel precisa. O pecado não quer fazer isso com você também. O pecado ele quer encher teu coração, por exemplo, de amargura. Ele quer te fazer olhar para uma situação e julgar aquilo da maneira errada. E ao invés de tratar, de buscar saber, de falar a verdade, de buscar a justiça, a reconciliação, não. Você vai encher o seu coração de amargura. E você vai então olhando para o outro e só vendo o lado errado, só vendo os defeitos, até imaginando defeitos que às vezes nem lá estão. Para quê? Para que não haja comunhão. Pelo contrário, haja contenda, briga, divisão. É isso que o pecado quer fazer na sua vida. O pecado ele quer encher seu coração de orgulho. O orgulhoso, já falei aqui várias vezes, é aquele que só olha para si. E quando ele olha para o outro, é para ver assim, como é que eu posso usar isso daí para os meus próprios benefícios? Pronto. O pecado quer encher o teu coração de orgulho. De modo que você enxerga as pessoas apenas como peças nas suas mãos, que você pode manipular e usar para os seus próprios interesses. O pecado ele quer te deixar completamente isolado no final da tua vida, porque você não é mais capaz de enxergar as coisas da maneira correta. Você já viu aquelas pessoas que chegam no final da vida, acham sozinhas, abandonadas? E aí quando você chega para descobrir, todo mundo tem uma versão da história, né? Interessante como o pecador ele é capaz de inventar suas versões. Você vai ouvir a história da pessoa, ela sempre vai se colocar como uma coitadinha, injustiçada. Não, os outros aqui que foram ruins demais. E você olha e imagina assim, né? Realmente, né? Até a família. Que povo ruim. Aí quando você vai escutar a versão da família, você descobre, opa, a coisa não é bem do jeito que eu imaginava, né? Esse camarada era tão ruim que ninguém suportava mais ficar do lado dele. É isso que o pecado quer fazer com você. Você se projetar nos outros, julgar os outros errado, avaliar os outros errado e terminar sozinho. Bom, chegando aqui no quinto efeito do pecado. O pecado ele quer te levar a más companhias e más alianças. Ele quer levar você a se associar a quem você não devia se associar. Olha comigo em versos 9 e 10. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube,
Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Pronto. Primeira coisa, Doeg ou Edomita. O autor sempre vai fazer questão de lembrar: esse camarada é um Edomita. Por que ele está falando isso? Porque o povo de Edom, embora tivesse parentesco com Israel, era um povo que tinha se tornado inimigo de Israel e tinha prejudicado Israel em muitas situações. Nesse momento, os leitores, para quem esse livro de 1 Samuel foi escrito, estavam no cativeiro, estavam no exílio. E o povo de Edom eram inimigos desse povo. Então, quando eles escutam o nome aqui, ó, Edomita, acende uma luz vermelha. Esse povo é confusão, esse povo é problema, esse povo é perigo, ameaça. Ok? Então, Doeg ou Edomita. O texto vai dizer no verso 9 ainda que ele estava com os oficiais de Saul. Olha só, um Edomita lá entre os oficiais de Saul. Esse camarada tinha caído nas graças de Saul. Ele estava numa posição elevada dentro do exército de Saul. E ele vai ser o X9 aqui que vai entregar a Aimeleque, não é? A gente viu no domingo passado. Davi estava fugindo, ele foi até Nob, ele foi lá no tabernáculo lá conversar com Aimeleque, que era o sacerdote, e ele pediu comida para Aimeleque, ele pediu a espada para Aimeleque, e aqui no texto ele dá uma informação nova, ele vai dizer que Aimeleque consultou o Senhor para Davi. Provavelmente naquele momento o Senhor não deu nenhuma resposta, por isso que Davi estava atormentado, né? A gente viu que Davi estava numa crise de fé, sem saber o que ele fazia da vida. Pronto, então talvez o Senhor não deu uma resposta, estava provando Davi naquele momento. Mas um ponto aqui interessante é que Doeg, ele vai omitir algumas coisas importantes. Ele está aqui falando para incriminar o Aimeleque. Ele está dizendo: eu vi, ele deu comida, consultou o Senhor, deu uma espada para ele. O que ele não diz? Ele não diz que Aimeleque estava com medo, que quando Aimeleque se encontrou com Davi, ele ficou assim: por que você está sozinho? Ele não fala das perguntas que Aimeleque levantou. Porque se ele tivesse dito isso, Aimeleque seria facilmente aqui tido por inocente. A gente lembra que Davi contou uma mentira para Aimeleque. Uma não, né? Contou bem umas 3 ou 4. Davi estava naquela sua crise de fé, pensando apenas em não morrer. E quando ele estava ali na frente de Aimeleque, ele disse: não, eu estou numa missão especial aqui de Saul, né? Inventou essa mentira. Sabe, Doeg omite tudo isso. Ele está colocando Aimeleque em maus missões diante de Saul. Mas só um detalhe, domingo passado eu não falei, aí quando cheguei em casa conversando com a Aline destacou um detalhe importante do texto passado. Eu falei que provavelmente era um dia de sábado, ok? Por causa dos indícios que eu mostrei para vocês. Só que o que acontece? No sábado, em Israel, não funcionava nada. Ninguém trabalhava, comércios fechados, Davi morrendo de fome, fugindo, onde era o único lugar que ele poderia encontrar algum tipo de alimento. O único lugar que estava aberto, o santuário. Então por isso ele chega lá diante do Aimeleque para pedir pão, ok? E aí a grande questão era: Aimeleque, se você não der pão para ele não tem onde achar mais pão. Você vai deixar esse homem morrer de fome ou você vai dar o único pão que você tem, que era o pão da presença, né? O pão santo. E Aimeleque então dá o pão santo para ele. Mas fecha os parênteses, voltando aqui. Nota que Doeg, ele também vai se referir a Davi como filho de Jessé. Ele não chama de Davi: eu vi o filho de Jessé. Isso mostra muito bem qual era a posição desse Edomita. Ele está junto com Saul. A visão injusta, distorcida de Saul é a mesma de Doeg. Olha a aliança. Olha com quem é que Saul está se juntando aqui. Irmãos, com quem é que você tem feito alianças? Com quem é que você tem desenvolvido os seus relacionamentos, suas parcerias, as suas amizades? É com pessoas que podem te conduzir para Deus? É com pessoas que podem apontar o caminho para você? Porque é impressionante.
Tem gente que parece que tem um chama para pá virada, não é não? Eu tinha um parente meu, ele dizia assim, né? Rapaz, é impressionante, se esse camarada sair daqui, ele se mudar e for lá para aquele canto lá, quando chega lá, ele vai encontrar logo com o mais pá virada que tem lá, que é para ele fazer amizade, né? Tem gente que tem chama. Agora, a grande questão é o seguinte, nós estudamos provérbios aqui na igreja também. Para onde é que as más amizades te levam? Para onde é que as más alianças te levam? Ruína, destruição. O caminho de Saul aqui está complicado. Mas vamos continuar, tá bom? E a gente vai ver então aqui o sexto efeito do pecado. O pecado quer te levar a ser um inimigo de Deus. Olha aí, verso 11. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. Pronto. Aimeleque e sua família, que foram incriminados aqui por Doeg, são chamados e estão aqui diante do rei Saul. O que vai acontecer? Só um detalhe, tá? Aimeleque e a sua família são descendentes de quem? Eli, sacerdote Eli. Grava isso aí, vamos voltar. Versos 12 e 13. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo, como hoje se vê. Aquilo que só Saul é que via, né? Mas vamos com calma aqui. Olha as acusações. Aimeleque, por que você está conspirando contra mim? Com o filho de Jessé, você e toda a sua família. Peraí, calma. No texto da semana passada, capítulo 21, nós vimos apenas Aimeleque. Nada foi dito sobre a família de Aimeleque. Mas aqui está todo mundo sendo incriminado. Bom, qual vai ser a resposta de Aimeleque? Versos 14 e 15. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Olha alguns detalhes aqui. Primeiro, ele chama Davi pelo nome. Davi. A postura de Aimeleque não é a mesma de Saul e Doeg. Ele mostra aqui empatia e simpatia por Davi. Outro ponto importante: Davi, ele não levanta suspeitas diante de Aimeleque. O testemunho de Aimeleque aqui acerca de Davi é o mesmo testemunho que Jonatas tinha dado. Ele vai dizer assim: olha, Davi sempre foi um servo fiel do rei. Sempre eu vi lá ele lutando as batalhas obediente ao rei. Davi é teu genro, casado com a sua filha, com a filha do rei. Davi é comandante da tua guarda pessoal. Como é então que eu ia suspeitar alguma coisa de Davi? Ele fala mais, né? Quantas vezes Davi me procurou para consultar o Senhor? Eu consultei. Por que agora eu agiria diferente? E ele diz: minha família e eu não temos nada a ver com qualquer conspiração. Não deveríamos ser acusados disso. Eu nada sabia. E é verdade. Tudo isso que a Aimeleque está dizendo é verdade. Ele não sabia de nada. Lembra que quando eu falei para vocês que Davi não tinha contado, tinha inventado a mentira? Ele talvez estivesse também pensando em proteger a Aimeleque. Se a Aimeleque fosse chamado, ele poderia dizer com consciência limpa e tranquila: eu não estava sabendo de nada. Pronto, chegou o momento. Ele diz aqui: eu não estava sabendo de nada. Olha o verso 16. Qual a resposta que Saul vai dar? O rei, porém, diz: com certeza você será morto, Aimeleque,
você e toda a família de seu pai. Mais uma vez, olha quão injusto Saul se tornou aqui. Impiedoso, cego por sua sede de poder e pelos seus pecados. Ele agora está pronto a matar Aimeleque, o sacerdote do Senhor, junto com toda a família dele. Olha o verso 17. Em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Irmãos, só um detalhe aqui interessante. Ele chama de sacerdotes do Senhor. A expressão sacerdotes ela vai aparecer muitas vezes, mas aqui nesse texto ela vai aparecer 3 vezes com essa expressão: sacerdotes, não é porque é sacerdotes, sacerdotes do Senhor. E é em todo o livro de 1 e 2 Samuel a única vez que a expressão sacerdotes do Senhor vai aparecer 3 vezes ainda, vai ser aqui nesse capítulo. Isso significa o quê? Que ao invés de atacar os inimigos do Senhor, Saul está pronto a matar os sacerdotes do Senhor. Saul está comprando uma briga com quem agora? Com o Senhor dos sacerdotes. Ele está se colocando aqui, não uma guerra do Senhor, mas uma guerra contra o Senhor. O que vai acontecer? Ainda no finalzinho do verso 17. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Os soldados não obedecem à ordem do rei. Não é a primeira vez que eles não obedecem. Lembra do momento em que Saul fez um juramento tolo e que ele mandou matar o próprio filho dele, Jonatas? Os soldados fizeram o quê? Não deixaram, não obedeceram, porque sabiam que aquilo era uma injustiça terrível. Aqui agora, mais uma vez, quem em Israel, em sã consciência, iria matar os sacerdotes do Senhor? Talvez esses homens aqui, além de perceberem a completa injustiça disso, tenham o juízo de Deus sobre a sua vida. O que vai acontecer então? Mas só um detalhe, tá? Saul está se tornando um inimigo de Deus. Como é que esse homem pode continuar reinando sobre Israel? Aqui também a gente encontra um princípio interessante. E no Novo Testamento os apóstolos vão deixar claro para nós: importa primeiramente obedecer a Deus do que aos homens. Toda autoridade, ela tem o seu limite. Saul era rei. Ele deveria ser obedecido como rei. Mas a autoridade dele tinha um limite. Ele não tinha poder absoluto. Qual era o limite da autoridade dele? Deus. Sempre que qualquer autoridade tenta levar pessoas a desobedecerem a Deus, a se colocarem em oposição a Deus, essa autoridade deve ser desobedecida, para que você possa obedecer a uma autoridade maior, que é o próprio Deus. Por exemplo, se um pastor ele diz que você deve fazer algo que é contrário à palavra de Deus, você vai ficar com quem? Com Deus. Você vai desobedecer o pastor, vai obedecer a Deus. Se um governante diz que você deve fazer alguma coisa, e se você não fizer, vai ter uma punição, você vai obedecer a quem? A Deus, e não ao governante. Está doido para dizimar. Bom, voltando aqui, a gente chegou então no nosso 7º e último efeito do pecado. O pecado só quer produzir morte. É isso que o pecado quer fazer. Olha os versos 18 e 19. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos,
bois, jumentos e ovelhas. Vamos com calma aqui. Nós temos a chacina de Saul e Doeg. Meus irmãos, ainda que Aimeleque fosse culpado, quão desproporcional foi a punição aqui. E tem alguns detalhes, tá? Primeiro detalhe, nenhum dos oficiais de Israel estava pronto a obedecer Saul. Quem é que obedeceu? Doeg. Os leitores lá no exílio ficariam chocados com isso aqui. Primeiro, Saul se aliando com um edomita contra o povo de Deus. E segundo, eles pensariam, só o edomita mesmo para fazer uma atrocidade dessa. Outra coisa interessante, a linguagem aqui passou ao fio de espada, literalmente. Ela remete a uma linguagem que é usada várias vezes na Bíblia, ela fala sobre uma guerra santa. Quando Deus está trazendo juízo sobre uma nação, Ele manda então o seu exército como um chicote, né, como um juízo, uma punição contra aquela nação, e ele usa essa linguagem, né, passar a fio de espada. Aqui, Saul está passando a fio de espada não numa guerra santa, mas numa guerra contra o povo de Deus, contra os sacerdotes do Senhor. E mais do que isso, essa linguagem também de exterminar por completo foi uma linguagem que apareceu lá no capítulo 15, verso 3. Naquela ocasião lá, era para Saul fazer isso contra os inimigos de Deus, os amalequitas. Só que lá ele não obedeceu. Ele fez o serviço pela metade, por isso ele foi rejeitado. Mas agora, contra o próprio povo de Deus, os sacerdotes de Deus, ele está pronto para obedecer. Ele faz um extermínio completo. A que ponto Saul chegou? Um outro detalhe interessante também é que o pecado de Eli, lá atrás, sacerdote Eli, ele tinha trazido um julgamento sobre os filhos de Eli. Diz que eles morreriam jovens, que a sua linhagem seria tirada do sacerdócio. Que coisa terrível! Que as consequências dos pecados de Eli lá atrás estejam caindo agora sobre Aimeleque e os seus filhos. Meus irmãos, olha comigo aí os versos 20 e 21. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Pronto. Teve um que conseguiu escapar e contou a notícia a Davi. Como Davi vai reagir a isso? Olha os versos 22 e 23, últimos versículos do nosso texto. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Olha esse detalhe aqui, irmãos. Davi reconhece que, em parte, aquilo era culpa sua. Ele contou aquelas mentiras para Aimeleque. Talvez, se ele tivesse dito a verdade, se ele tivesse dito para Aimeleque: é o seguinte, eu estou fugindo de Saul, ele está atrás de me matar, eu não fiz nada, eu sou inocente, mas agora decida o que você vai fazer, você vai me ajudar ou não? Aimeleque teria uma oportunidade, ele poderia até ajudar e fugir, mas como ele não sabia de nada, ele não teve essa chance, e sofreu as consequências aqui, as tragédias da mentira de Davi. Meus irmãos, agora, o que Davi ensina aqui é que ele assume responsabilidade. Sabe, parte do processo de arrependimento genuíno implica em assumir a responsabilidade. Quantas pessoas não sabem pedir perdão porque não sabem assumir responsabilidade? Quando você sabe que você fez algo de errado, então você está preparado para chegar para alguém e dizer: me perdoe, eu realmente fiz isso, porque eu realmente queria fazer isso, mas eu não quero mais, me perdoe, me ajude. Mas quantas pessoas, ao buscarem pedir perdão, simplesmente porque sabem que tem que fazer isso, começam: olha, me perdoe, mas, entretanto, eu queria só lembrar, e começam a se justificar, porque não sabem que
que arrependimento genuíno, perdão genuíno envolvem assumir responsabilidade. E não apenas em você reconhecer os seus pecados e os seus erros, mas se você está comprometido em fazer reparação. Sabe, tem coisas que não dá para reparar. Tem coisas que não dá para você fazer reparação. Mas tem coisas que dá. Eu me lembro do reverendo Augusto Nicodemos. Ele, quando jovem, se desviou dos caminhos do Senhor. E teve uma vez, eu vou contar bem a história, que ele chegou a tramar com um amigo para roubar um posto de gasolina do pai desse amigo. Sabia que era o dia que ia receber o dinheiro lá, né? De pagar os funcionários e tal. Ele foi lá e roubaram tudo. O que aconteceu? Quando Nicodemos se converteu, ninguém nunca ficou sabendo que tinha roubado. Mas quando ele se converteu, ele disse que não aguentava ouvir uma pregação sobre Zaqueu. Então, o que aconteceu? Ele fez os cálculos de quanto é que tinha sido o dinheiro do roubo, com juros e correção monetária. E como ele se arrependeu de verdade, ele foi lá assumir responsabilidade e fazer reparação. Ele chegou lá e disse: olha, você lembra daquele assalto? Fui eu, mas eu me arrependi. E eu estou aqui para fazer a coisa certa. Está aqui o dinheiro que eu roubei. E eu estou à sua disposição. Se você quiser me levar para a delegacia, eu estou à sua disposição. Assumir responsabilidade. Fazer reparação. Aqui Davi não podia fazer reparação. Ele não tinha como trazer as vidas de volta. Mas ele assume sua postura aqui, protegendo agora o filho que havia escapado. Eu não posso trazer aquelas vidas de volta, mas eu posso proteger essa vida aqui. Assume responsabilidade. Infelizmente, irmãos, eu tenho visto pessoas que têm tido, não têm entendido. Isso é básico na fé cristã. Mas tem gente que não tem entendido. Pessoas que estão há anos na igreja. E quando chega a hora de pedir perdão, quando chega a hora de simplesmente buscar fazer a reconciliação, são incapazes de dar um passo. Isso não é arrependimento. Isso não é vida cristã. Não é. Davi nos dá uma lição importante aqui. E a gente tem alguns pontos importantes também. Davi protege os sacerdotes do Senhor, enquanto Saul está matando os sacerdotes do Senhor. Davi, que antes tinha sido dominado pelo medo, a ponto de ficar apavorado e pecar, inclusive, recuperou a fé e agora é capaz de encorajar esse homem: não tenha medo, aqui comigo você vai estar seguro. No capítulo passado, Davi estava morrendo de medo, não encontrava segurança em canto nenhum, mas nós descobrimos os salmos que ele escreveu, não foi? Onde ele percebeu que o Senhor era a torre forte, a torre segura. Então ele sabe: eu estou do lado do Senhor, e se o Senhor estiver comigo, quem será contra mim? Do lado do Senhor a gente é sempre maioria. Do lado do Senhor você está seguro. Davi agora tem essa confiança. Por outro lado, olha que coisa, Saul matou todos os sacerdotes do Senhor. O único que sobrou está com Davi agora. Saul não tem mais ninguém para consultar o Senhor para ele. Essa é uma função dos sacerdotes. Saul está agora completamente afastado de Deus. Davi é o protetor do sacerdócio e Saul completamente afastado do Senhor. Não consegue mais, não tem mais como ouvir a direção e a voz do Senhor. Olha o que o pecado causou na vida de Saul. Eu quero terminar essa mensagem, e me perdoe se eu tiver passado o tempo aí, porque hoje eu esqueci de cronometrar, então não sei nem quantos minutos já tem aqui a gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O pecado, ele só quer produzir uma coisa: morte. Morte. É isso. O pecado, ele quer te fazer surdo para o direcionamento da palavra de Deus que dá vida, para que você possa ir caminhando e trilhando no caminho da morte. É isso que o pecado quer produzir. Quantos jovens têm morrido cedo porque tem tampado os ouvidos para o caminho da vida e trilhado na direção da morte?
más amizades, práticas ilícitas, achando, eu vou me dar bem. Eu sou jovem demais. Quando nós somos jovens, a gente tem a impressão de que a gente ainda tem, 1000 anos pela frente. Não temos. Que tudo vai acontecer com os outros, com a gente não acontece nada. Acontece também. Há poucos dias, a gente teve aquela trágica notícia do irmão da Igreja Batista da Filadélfia. Estava no seu trabalho, ambiente de trabalho, jovem, foi atingido por uma bala ali. Quantos jovens têm sido atingidos não aleatoriamente, têm sido atingidos porque estão procurando exatamente o caminho da morte, porque estão surdos para a palavra do Senhor, surdos para a voz do Senhor, surdos para a direção do Senhor. Homens e mulheres têm se envolvido muitas vezes em relacionamentos complicados, perigosos, pecaminosos, que resultam em morte. Ou será que nós não lemos as notícias? Casos de vingança, de ciúme, que tiram a vida, relacionamentos com pessoas violentas, doenças adquiridas em relacionamentos ilícitos. Tudo porque o pecado está ali atraindo, arrastando, dizendo, olha, vai ser maravilhoso, olha, vai ser bem, vai ser muito bom, olha, depois muda. Cuidado, o pecado só quer produzir morte. Fuja do pecado, porque é isso que ele quer produzir. O pecado, ele quer fazer você matar ou morrer. É isso que ele quer fazer com você. Porque a Bíblia é muito clara: o salário do pecado é a morte. Irmãos, o nosso pecado é tão terrível que ele causou a morte mais injusta de todas, mais terrível de todas. O Filho de Deus, santo, sem defeito, sem pecado, naquela cruz, sendo moído por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se o pecado só quer causar morte, o Filho de Deus só quer causar vida. Jesus, naquela cruz, não foi um acidente. Foram os nossos pecados que o colocaram ali. Mas ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. O nosso problema do nosso pecado era tão terrível. Havia uma condenação de morte sobre a nossa cabeça. Nós pecamos, portanto deveríamos ser punidos pelos nossos pecados. Mas nós não tínhamos como pagar por isso. Só alguém que não tivesse pecado, se entregando no nosso lugar, para receber toda a punição que eu e você merecia, é que poderia trazer a solução que a gente não conseguia dar. Como tudo isso se resolve? O Filho de Deus, por um amor incompreensível, ele olhou para mim e para você e ele viu o que nós escondemos dos outros. Ele viu que ninguém mais vê. Ele viu toda a podridão do nosso pecado que se passa na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, todos os desejos terríveis que você já teve e que você não tem coragem de dizer para as pessoas mais próximas de você. Ele viu. E apesar de ver tudo isso, ele disse: eu te amo, você vai ser meu, e por isso eu vou entregar a minha vida. Eu vou morrer no seu lugar naquela cruz, sofrendo completamente a punição pelo seu pecado, para que você tenha vida. A grande questão para nós essa noite é: de que lado nós vamos ficar? Do lado do pecado, que parece tão prazeroso naquele momento, mas que só está te arrastando para a morte, ou para o lado daquele que te amou sem que você merecesse nada, para te dar vida abundante, vida eterna, vida que você nunca vai merecer? De que lado nós vamos ficar? Vamos orar nesse momento?